Fala galera, professor Leonardo chegando aí na área. É o seguinte, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. E aí, nós temos que ter em mente algumas questões, tá? A Revolução Industrial surgiu lá em meados do século XVIII para o século XIX, tá? E teve como pioneiro desse processo de Revolução Industrial foi a Inglaterra. Tá? A Inglaterra foi o primeiro país a iniciar esse processo aí na Revolução Industrial. E nós temos que ter em mente aqui que existiram diversos fatores para a ascensão ao pioneirismo inglês. Tá? Uma das características que nós já falamos em algumas aulas passadas, que foi as políticas, né, implantadas pelas revoluções inglesas, né, principalmente por Cromwell quando assumiu a Inglaterra lá num século antes, lá mais ou menos no século XVII. Mas algumas características, como por exemplo a invenção da máquina a vapor, né, foi o principal ponto aí da Revolução Industrial inglesa. Só que para isso acontecer, nós temos dois fatores principais. Um, que é a ascensão da burguesia política. Tá? No século XVII a burguesia tomou o poder, né, na Inglaterra, assumiu o poder, limitando aí o poder do rei nesse período e também posterior. E implantando algumas políticas que fizeram parte aí do processo histórico que favoreceu o surgimento aí da Revolução Industrial. E também nós temos o acúmulo, né, de capitais. A Inglaterra ela passou décadas, né, séculos acumulando capital, tá, com políticas incentivando aí o comércio e também uma outra questão que é a pirataria legal, né, que era uma característica da Inglaterra. E aí esse processo, né, que favoreceu, né, a industrialização, você pode falar assim, professor, mas favoreceu a industrialização, mas como que eles conseguiram mão de obra para esse processo de industrialização? Eles conseguiram mão de obra com dois grupos que eram antagônicos aí, né? Também existia aí uma questão importante, que existiam dois grupos antagônicos, né? Que eram os operários e a burguesia. A burguesia, na verdade, ela já vinha ganhando dinheiro aí, tendo muitas vantagens na Inglaterra desde lá do século XVII, quando a burguesia assumiu o poder na Inglaterra, tá? Tendo aí grandes poderes no parlamento, né? Tendo aí a base do parlamento inglês sendo aí a burguesia no século XVII. E a burguesia sempre teve muitas vantagens. Já os operários, que eram a mão de obra explorada nesse processo, né, você tem aí uma grande tensão entre os operários, né, que também foram arregimentados aí, né, eles conseguiram um número muito grande de operários através do grande êxodo rural, que terras que foram concedidas à burguesia, né, as terras comuns que eram concedidas à burguesia, fizeram com que os camponeses fossem expulsos das suas terras e esses camponeses começaram a vir para a cidade. E esse processo ficou conhecido como êxodo rural. Esse processo de êxodo rural, muitas pessoas que estavam na cidade passaram aí para o campo, muitas pessoas que estavam no campo, perdão, passaram aí para as cidades e começaram a ser utilizados nessas fábricas. Uma grande mão de obra, né, que estava aí ociosa e passaram a trabalhar nas fábricas. As condições eram precárias, salários irrisórios, tá? E eles trabalhavam nas fábricas, às vezes até 18 horas por dia, tá bom? E existia aí essa luta, né, de poder entre operários e burgueses, né, essa tensão trouxe aí dois tipos de pessoas, um grupo de pessoas que questionavam, que lutavam contra o processo industrial, que era os cartistas e os ludistas. Os ludistas, eles tinham como principal objetivo ou forma de trabalhar era a destruição de máquinas. Eles acreditavam que se destruísse, que as máquinas eram as principais culpadas
pela ociosidade de mão de obra ou pela falta de emprego, né? E foram totalmente reprimidos pelo governo inglês. Já o cartismo, ele buscou resolver esses problemas, essas questões através da política, através do que nós chamamos de cartas do povo, que eram cartas direcionadas ao parlamento, direcionadas às lideranças políticas da época, com o objetivo de poder buscar melhores condições de vida e melhores condições aí para os seus trabalhos. Enfim, nós temos como consequência desse processo aí político, né, que nós estamos vendo, o aumento da produção, né, e da divisão do trabalho. O aumento da produção, você tem um número maior de produtos sendo produzidos, e aí você tem uma redução no valor desses produtos. Você tem também a divisão do trabalho, onde cada operário passa a ter uma função específica dentro das fábricas, né? Você tem também a redução dos preços, como eu falei, você tem um aumento na produção e uma redução no preço. Você tem também a consolidação do capitalismo como principal sistema econômico para aquela época, né? Você estava, nesse período, era a transição do capitalismo para do mercantilismo para o capitalismo, tá? E também você tem o seguinte, nesse período, né, nós temos como característica também desse período a divisão internacional do trabalho, né, onde você tem os países, ou as colônias, né, enfim, os países que eram industrializados ou que tinham aí uma mão de obra mais através da manufatura. Você tem os países que trabalham só com matérias-primas, que eram os desenvolvidos, os menos desenvolvidos, né? Ou então colônias, que eram onde você retirava a matéria-prima, e depois você tem os países mais que têm lá suas manufaturas, que são hoje conhecidos como países de primeiro mundo, né? Você tem a divisão internacional do trabalho. Você tem também uma urbanização muito forte, né? Que o número de pessoas nas cidades passa a ser tão grande que você tem aí uma divisão até mesmo dentro das cidades, nas construções, organização social, tá? E a urbanização passa por esse processo. O processo de urbanização começou a crescer muito durante aí o período da industrialização. Você tem também o fortalecimento da burguesia, porque a burguesia passa a ter um papel fundamental nessa expansão industrial, tá? Você tem também a separação entre o capital e o trabalho, porque os burgueses começaram a investir muito pesadamente na produção, isso fazendo com que os pequenos proprietários, né, os pequenos produtores, passassem a não ter mais vez ou não ter muito espaço, e isso fazia com que os pequenos produtores passassem a fazer parte do proletário, tá? Passasse a trabalhar nas fábricas e não mais produzir. E você tem uma concentração de produtos ou de dinheiro na mão de um grupo de pessoas, tá bom? Esse é basicamente aí um pouco do espelho que eu queria passar para vocês sobre o processo da industrialização, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar buscando aí o canal, comentando no vídeo, que nós vamos estar retirando essas dúvidas para vocês, tá bom? Grande abraço, galera, valeu!